Olá, meus amigos, vamos dar continuidade. Hoje fazendo umas considerações finais, mas essas considerações finais, elas são finais dessa apresentação, né? Tem muito mais coisa para a gente falar ainda. É apenas o final desse esqueleto que eu estou apresentando aqui da minha pesquisa, tá bom? Muito bem. Immanuel Velikovsky. Esse homem, teve a obra dele combatida antes de ser publicada. A história disso é impressionante. Eu acho que é o único livro na história que antes de ser publicado ele sofreu pressão em cima das editoras para não sair. E isso nos deixa assim bastante alertas, né? Por que não queriam que saísse as informações que ele tinha para dar? E informações bastante interessantes, inclusive algumas delas confirmadas depois pela própria ciência, que praticamente denegriu a imagem dele. Então nós temos que agradecer a esse senhor que está aqui, porque a ideia dele foi revolucionária e não foi aceita, porque contrariava toda uma narrativa histórica que foi criada. E eu fico imaginando se Immanuel Velikovsky tivesse nas mãos hoje as informações que nós temos, as ferramentas que nós temos. Eu acho que ele olharia aqui o Google Earth, a Terra, e perceberia que existe uma faixa de areia muito grande, né, que ele vai desde a África até a China. Seria uma região que ele chama região desértica da Terra. As explicações que dão para o deserto são bastante frágeis, porque muitas vezes falam da temperatura, de clima seco, de ventos, e me parece que não é isso que acontece. Me parece que isso foi uma revolução na Terra que aconteceu em razão de um cataclisma ou mais de um cataclisma. O que nós vemos aqui, esses desertos, são terras que subiram, que eram fundos de mar, que trouxeram areia, e essa areia foi levada para outros lugares por uma onda. Como eu disse, pode ser que toda essa extensão não seja não tenha acontecido de uma vez só, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. E aqui nós observamos também algumas coisas interessantes. Percebemos que, como existe uma diferença aqui em Israel, no Mar Morto, né? Aqui nessa falha que existe, de 400 metros de diferença entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo de altura, o que nós falamos que foi uma placa que subiu, uma terra que subiu, ou uma placa que subiu em cima dessa outra aqui, criando, né, aparecendo uma terra que estava afundada, criando a terra prometida. Além dessa enorme altura que nós temos aqui, outro lugar mais profundo é nesta região da China, em que a altura entre as placas é de em torno de 200 metros. Então a gente percebe que houve uma movimentação de placas, uma batida, uma colisão, e que uma placa influenciou na outra, criando o quê? Secando mares, fechando mares e secando mares, fechando mares e esses permanecendo com água. Regiões que poderiam ser de mar aberto antigamente. E eles falam que a salinidade desses mares, todos esses lagos que se encontram nessa região, são salinizados. E a explicação
é que a atividade humana cria, cria essa salinidade que é trazida pelos rios até esses bolsões, esses lagos. Não me parece que tenha sido atividade humana. Não me parece. Outra coisa que se percebe, apenas observando aqui a Terra pelo Google Earth, é que o local que ficou preservado disso tudo foi a Índia. Então a Índia ela tem muito mais importância nesse nosso período que nós estamos vivendo do que Dão, porque na Índia se preservou o conhecimento mais próximo da civilização antiga que nós chamamos de Atlântida, que não ficava só em um lugar. Tinha a sua ilha principal, Poseidônia, mas era uma, uma civilização que possuía inicialmente 10 ilhas, 10 ilhas continentes. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês. Aqui a formação dos desertos, né? Ação do tempo, condições climáticas, essa é a explicação da história oficial da ciência. Ação do tempo e condições climáticas dão origem às características. Os desertos, em grande parte, são regiões improdutivas geradas pela ação humana direta, a partir da erosão de terras produtivas por técnicas de cultivo inadequadas e desmatamento descontrolado. É a narrativa da Rede Globo, né? Aí outro no mundo da educação, que é da UOL, o processo de desertificação ocorrido no continente africano é proveniente, segundo relatórios da ONU, da ocupação humana em regiões de clima árido, semiárido, árido e subúmido, ocupando-as com o cultivo da monocultura. É triste. Esse aqui são o mapa dos ventos, tá? Na Terra. Você pode perceber que os ventos aqui ele corre numa direção oriente-ocidente, né? O que não poderia ter espalhado aquela areia da forma que está espalhada ali pelo Google Earth. Lembra que quando nós falamos da Bíblia, a Bíblia fala de um terrível vento ocidental? Que vento ocidental terrível? Se esse é o mapa de vento da Terra que não muda, o vento ocidental foi em razão do cataclismo. Isso que a Bíblia, quando a gente falou da Bíblia ali, é isso que significava. Que as regiões de temperatura da Terra, os lugares de deserto, né, são aqui, onde é frio de montanha. Aqui no Atacama também é a região fria, né? Aí no deserto é quente, aqui no Saara é quente. Então quer dizer que não me parece que não há tanta relação com o clima para criar desertos tão gigantescos. Aqui o relevo da Índia, né? Porque a Índia ficou protegida pelo Himalaia, aqui por cima. E aqui existe uma planície que a água mais caiu aqui, não afetou. E aqui essa parte sul da Índia, central e sul da Índia, é o Planalto do Deccan, né, que ficou por fora desse cataclisma todo. Aqui você vê também. Aqui a explicação por que a água do Mar Aral, que é um dos mares fechados lá da Ásia, se tornou salgado. Por não ter saída para o mar, com o passar dos milhares de anos, a água do lago tornou-se salgada, pelo acúmulo de sais trazidos pelos rios que foram se concentrando ao longo do tempo. Não acredito nisso, eu acredito que era um mar aberto e que foi fechado pelo cataclisma, ou por um dos cataclismas, não sabemos. E todos esses lagos que tem desde a China, Oriente Médio ali, se você for pesquisar eles, como eu já falei, ele tem uma salinidade grande.
E essa salinidade grande, eu explico porque a água do mar passou ali por cima. Tá bom? É, então, nós estamos aqui conversando e tentando explicar e tentando trazer um novo modelo de, de cronologia da história. Nós, aproveitando a ideia de Velikovsky de que o êxodo ocorreu em razão de um cataclisma que envolveu a movimentação no sistema solar, nós colocamos então esse êxodo há 12.900 anos atrás. A princípio pode parecer meio estranho, mas se nós puxarmos o êxodo para 12.900 anos atrás, o ano zero, o ano Domini, ele é compatível com a data de 11.600 anos atrás, onde houve também uma segunda movimentação da Terra. Nós temos também que pontuar que, colocando essas datas, nós estaríamos entre 5 e 6 mil anos desse cataclisma, o que nos aproximaria mais dos calendários, tanto o calendário chinês quanto do calendário judaico. Tá? Esse é apenas um começo de um estudo. Pode ser que o êxodo não tenha sido de 12.900 anos atrás, pode ser que tenha sido de 11.600. É só uma tentativa de criar um outro modelo e ver como as coisas vão se encaixar, as coisas históricas vão se encaixar nele. Nessa pesquisa, eu quero trazer indícios de que o dilúvio de Noé não é o mesmo que ocorreu há 12.900 anos atrás, que a humanidade não tem 6 mil anos, talvez essa humanidade, essa fase que nós estamos, sim, depois do cataclisma, que a narrativa ela tenta esconder a civilização atlante, tanto pela coluna histórica como pela coluna bíblica. Também quero indiciar que a história foi então assumida pelos judeus, gregos e romanos, que trazem como narrativas próprias uma narrativa já de passada de outros povos. E indiciar também que o mapa global muda com os ciclos ou acidentes geológicos astronômicos. A proposta, como eu já falei, é criar esse novo modelo e verificar como ficam algumas situações da história, não levando nenhuma informação como 100% de verdade e nem 100% de inverdade, tentando tirar delas em fragmentos que a gente se baseia pela lógica do que é o verossímil. É essa a tentativa que nós vamos fazer aqui, para tentar chegar mais perto das respostas a algumas perguntas. Estamos mais perto da civilização atlântica do que pensamos ou mais distantes no tempo? Por quais povos da história narrada podemos fazer ligação com os Atlantes? Qual seria a última conexão dos Atlantes com povos que nós conhecemos pela narrativa oficial? O que realmente aconteceu com a Atlântida? Ou o que realmente aconteceu com a ilha Poseidones? Porque partes da Atlântida já foram encontradas por vários pesquisadores, seja em Açores, seja em Creta, seja em Bahamas. Nós precisamos também saber qual é a história contada pelo Oriente,
Nós aprendemos na escola apenas a história ocidental e a visão ocidental. Então, para responder e para ambientalizar tudo isso, nós temos que saber também os outros ângulos da história. Também temos que nos aprofundar em como e por que foram feitas as mudanças de calendário dentro da história. Exatamente o que aconteceu para que se tivesse a necessidade de mudar um calendário. Essa pesquisa, como vocês podem ver, ela envolve muitas áreas de conhecimento. Para tentar desvendar tudo isso mais rapidamente, né, seria necessário muito mais pessoas envolvidas. Eu não tenho condições de, sozinho, abarcar todo esse conhecimento. E são diversos campos que necessitamos a ajuda aí de opiniões, né, seja da história, arqueologia, geologia, astronomia, física, trigonometria, matemática, música, engenharia, astrologia, arqueoastronomia, pessoas que saibam lidar com tratamento de imagens, edição de vídeo, tradutores, estudiosos da Bíblia, de teosofia, de religiões, de mitologia, filósofos, principalmente. Na verdade, pessoas que estejam dispostas aí a pesquisar, compartilhar trabalho e criar realmente uma nova base para uma história alternativa. Porque para mim é infrutífero eu vir aqui para vocês e falar, ó, essa parte da história está errada. Saber que está errada e narrar para vocês a história nos termos do oficial, sem trazer uma outra possibilidade de pensamento. Então essa é a proposta. Quem quiser entrar em contato comigo, meu nome é Fabiano e o meu e-mail aqui é arqueobook@proton.me. Também vou trazer aqui o que vai ser bastante controvertido, a minha teoria sobre a ilha de Poseidones, o que aconteceu com ela e onde ela está atualmente. Não é uma teoria que eu vi ninguém comentar, é uma teoria que eu vou explicar em outro vídeo como eu cheguei, e vou trazer, só mostrar para vocês aqui. Eu ainda estou pesquisando imagens do local, né? Mas algumas imagens que eu colhi do Google Earth com relação ao que eu acho que é Atlântida. Não pense que vão encontrar uma Atlântida bonitinha, né? Pelo contrário, é uma Atlântida destruída, mas onde estruturas ainda podem ser observadas. Estruturas enormes, né? Só esse risquinho aqui, ó, tem mais de 1,5 km. Né? Olha o tamanho dessas estruturas aqui embaixo. Muita coisa que foi soterrada, que hoje parece que é apenas rocha. Não deixa de ser, porque passou a ser rocha derretida e misturada com as construções que tinham e que hoje estão abaixo dela e que dão forma a isso tudo. Várias regiões com aparentemente blocos enormes de pedra de formatos tridimensional, com ângulos de 90 graus. Padrões enterrados também de objetos ou construções
retas, com ângulos de 90 graus. Estruturas que não podemos chegar a alguma conclusão ainda, mas que são estruturas bastante estranhas e me parecem restos de uma civilização. E eu vou mostrar depois para vocês aonde que está isso tudo. Tá bom? Então vamos encerrando por aqui essa primeira série. Queria agradecer a todos. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Tá bom? Fraterno abraço a todos. Até a próxima.